Muita gente esperando, aguardando a Ellen Neves, como a ansiedade, como as crises de pânico têm atingido, né, as pessoas. Às vezes você já teve uma crise de pânico, você já teve uma crise de ansiedade e nem sabe. Sabia disso? Quando eu tive uma crise de pânico esses tempos atrás, eu não sabia o que era, não. E agora eu sei. Então, por isso, a Ellen Neves entra para participar agora, lembrando que ela é psicanalista, ela é hipnoterapeuta e, trabalha diretamente com pessoas que sofrem de ansiedade e a síndrome do pânico, entre outros transtornos também, tá? E hoje ela vai nos dar dicas práticas de como diferenciar ansiedade de pânico e como a gente pode lidar com cada uma dessas nessa situação. E agora eu chamo essas duas lindas, maravilhosas, a Ellen e a Luísa, que volta aqui com a gente. Muito boa tarde, Luísa. Muito boa tarde, Ellen Neves. Tá todo mundo aqui querendo dicas, Ellen. Um prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde novamente, Thalita. Boa tarde a Ellen, que é a nossa convidada de hoje da nossa entrevista. Ô, Thalita, eu tô achando que você estipulou bem a repórter para falar com a Ellen, que é uma pessoa extremamente ansiosa, que fica ali. Ontem o Cláudio até brincou comigo, ele falou assim, eu estava te analisando enquanto você esperava para entrar no link, ficava se mexendo, não sei o que. Eu falei assim, ai, mal de ansioso, Cláudio. A gente fica tudo assim, impaciente, querendo falar logo, com medo de esquecer, né? Acho que jornalista sofre um pouquinho a mais aí com a ansiedade, porque a gente quer sempre falar e sempre com medo de esquecer alguma coisa, né? E hoje a gente está aqui com a Ellen, que é hipnóloga, né? E psicanalista e vai contar pra gente. Ellen, vamos lá. Como que a gente pode diferenciar, né? Toda pessoa que sofre de ansiedade, ela pode ter uma crise de pânico e vice-versa? Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É assim, as duas síndromes, transtornos, síndromes, eles estão bem relacionados. Na verdade, os sintomas eles são bem parecidos. A síndrome do pânico ou transtorno do pânico e a ansiedade têm basicamente os mesmos sintomas quando tem uma crise. O que diferencia uma da outra é a intensidade e a duração. Geralmente a crise de pânico ela é mais rápida, mas ela é muito intensa. E a ansiedade é uma crise que se prolonga mais, mas comparado ao pânico, ela tem uma intensidade menos forte, né? Não significa necessariamente que uma pessoa que tem uma coisa vai desencadear a outra. Mas, por exemplo, um transtorno de ansiedade que não é tratado, ele pode culminar em uma síndrome de pânico, sim. Porque o pânico, ele é mais irracional. E a ansiedade é mais racional, é uma preocupação que a pessoa sabe que está tendo, ela tem consciência daquilo, mas ela não consegue controlar, ela não sabe os caminhos para se livrar daquilo. A gente pode dizer que elas estão meio entrelaçadas ali? Com certeza, estão entrelaçadas sim. Para você ter uma ideia, por exemplo, alguns dos sintomas de uma crise de ansiedade e de pânico. Taquicardia, falta de ar, sudorese, formigamento, tem pessoas que sentem formigamento no corpo, tontura, dor de estômago, tremedeira. Então, você vê, os sintomas são os mesmos. E no pânico, no caso, a diferença também é que a pessoa ela tem um medo irracional de morrer, um medo muito forte, irracional de morrer ou de enlouquecer. E também ela tem uma sensação de irrealidade, é como se ela não tivesse no mundo real, como se tudo fosse imaginário e ela não existisse, não estivesse aqui. É uma desconexão com a realidade. Tá ouvindo então, né, Thalita? A gente tem que ficar atento então a esses sinais aí. Eu confesso que quando eu comecei a fazer meus ao vivos, gente, é uma dor de estômago terrível, uma suadeira na mão que a gente fica, né? E como que a gente pode então cuidar disso, né? Como que a gente pode ali verificar antes de acontecer alguma coisa pior e quais as dicas que você que é profissional daria para essas pessoas que têm aí esses sintomas? A primeira coisa é você sair do automático, ou seja, fazer tudo o que você faz na sua rotina e começar a se perceber. Então, quando você está no automático, você não percebe os sinais do seu corpo, você não percebe para onde está indo os seus pensamentos. Então, começa a se automonitorar, se autoanalisar, se perceber. E quando você sentir alguma diferença,
é hora de procurar ajuda. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitos canais, né, onde a gente pode procurar ajuda, inclusive gratuita. Tem, por exemplo, no YouTube disponível vários áudios de automeditação, onde você consegue fazer esse treinamento sistemático da mente para que você se mantenha mais calmo, mais controlado. Se você puder também investir em terapias e treinamentos de desenvolvimento humano, é muito bom, porque eu falo, é a mesma coisa de você fazer uma dieta por conta e uma dieta acompanhada de uma nutricionista, ou treinar por conta e treinar com personal. Então, quando você procura um especialista, ele vai te mostrar os caminhos e você vai ser mais assertivo na sua jornada. Então, é se perceber, procurar ajuda. E, no caso assim, se você já tiver com os sintomas, algumas dicas para você controlar isso, começa principalmente pela respiração. A nossa respiração, ela está conectada diretamente com o nosso estado emocional. Então, você pode perceber que quando você fica nervosa, a primeira coisa que altera em você inconscientemente é a sua respiração. Então, se você teve um gatilho emocional que você ficou nervosa, isso modificou a sua respiração, se você modificar a sua respiração, você consegue modificar o seu estado emocional. Uma coisa está ligada com a outra. Então, você percebeu que está respirando curto, superficial, começa a respirar mais lenta e profundamente. Ô, Luísa. A gente tem o nervo vago, que ele conecta o coração ao cérebro. Então, quando você faz essa respiração, você está dando um sinal para o teu cérebro que está tudo bem, que você está segura. Automaticamente, você começa a ficar mais calma. Prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ali naquele momento. Por quê? Porque a ansiedade é um excesso de futuro. Então, a pessoa que é ansiosa, ela fica muito nos pensamentos, nas possibilidades, ameaças futuras negativas que ela pode sofrer. Então, quando ela começa a prestar atenção no presente, por exemplo, eu começo a olhar para um objeto, para qualquer coisa, uma paisagem, e começo a descrever isso mentalmente. Olha, eu estou olhando para aquela planta, para aquele vaso, ele é preto, ele tem um detalhe metálico, é uma planta muito bonita, que tem folhas verdes, tem alguns cascos de árvore. O que eu estou fazendo? Eu estou tirando o foco, daquilo, e assim eu vou ficando mais calma, vou me tranquilizando mais. Thalita, eu reparei que você quer fazer alguma pergunta? Isso, é o seguinte, né? Eu, a Cris, o pessoal aqui dentro do estúdio, a gente estava conversando agora há pouco sobre isso. É muito importante a pessoa ter o autoconhecimento, né? Se conhecer bastante, por quê? Porque a pessoa se conhecendo, ela vai saber quais são os gatilhos que estão aí atiçando uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. E o importante também, né, Ellen, é olhar aí as coisas bonitas da vida, olhar para o lado bom da vida e não sempre só para o lado ruim. E o que eu quero saber da Ellen, Luiz, é o seguinte: a pessoa, quando tem a primeira crise de pânico ou de ansiedade, o medo dela ter novamente é tão grande, que isso pode fazer com que ela tenha outra rapidamente, né? Qual que é a dica para a pessoa que pela primeira vez teve uma crise dessas? O que ela tem que fazer? Porque ela fica com muito medo que isso aconteça de novo, né? Sim, Thalita, com certeza. E a gente trabalha também com a questão energética do corpo, que é uma vibração que você emana e você também atrai. Então, quando você foca em alguma coisa, quando você acredita que algo vai acontecer, sendo bom ou ruim, existe uma grande probabilidade disso acontecer. Então, focar em coisas que você não quer não é uma boa ideia, né? Então, a pessoa ela tem que se questionar, ela tem que lembrar que durante toda uma vida ela foi normal, ela não teve esses problemas. Não é porque isso aconteceu uma vez ou outra que isso vai ser sempre assim. Então, ela tem que começar a buscar referências positivas da vida dela. Eu sempre fui feliz, eu sempre fui alegre, naquele momento eu estava feliz, então por que eu estou assim agora? Eu não sou assim. Porque o que acontece? Muita gente pega a ansiedade
como identidade, né? Então a pessoa já se intitula ansioso, ela fala, eu sou ansiosa. Não, você está ansiosa. É um momento, é um estado emocional e isso pode ser mudado através do treinamento dos seus pensamentos. Então é você começar a duvidar, porque a sua mente subconsciente, ela vai querer te auto-sabotar, né? Falando para você que aquilo pode acontecer a qualquer momento. Na verdade, isso é um mecanismo de autoproteção que a gente tem. Mas a gente precisa entender essa dinâmica do nosso cérebro, que nem sempre ela é vantajosa para a gente. E aí, a gente entendendo isso, a gente conscientemente, propositalmente, direciona o pensamento para aquilo que você quer. Então, se você sabe que pensar que você vai ter uma crise de novo vai acabar atraindo para que você tenha, então não é uma boa ideia pensar nisso. Então você sobrepõe esses pensamentos com aquilo que você quer, não com o que você não quer. Maravilha, Ellen. Inclusive, falando em treinamento, aí vocês fizeram um sorteio e tudo mais. E as pessoas que querem encontrar vocês, como que elas fazem para chegar até o Instituto? Primeiro, a gente está na rua Nel Alves Martins, número 1058, próximo ao Ministério do Trabalho. O nosso telefone é 991 21 6262. Redes sociais, o Instagram é igual o site, institutoiluminar.com.br, e o meu Instagram é Ellen com H e 2 L's, V Neves. Maravilha, Ellen, é um prazer ter você aqui falar pra gente, né, sobre a saúde mental, principalmente agora, Janeiro Branco, que é quando a gente fala aí sobre isso, né? Inclusive vocês fizeram aí um sorteio sobre um treinamento, é isso? Exatamente, a gente fez um sorteio na sexta-feira passada e eu disse nas minhas redes sociais que eu iria anunciar o ganhador do treinamento Open, que vai acontecer agora dia 12 de fevereiro. E eu quero anunciar a felizarda. Ela é a Vanessa Brabo. Vanessa Bravo, olha só o nome, né? Então ela vai estar com a gente no dia 12. E se você também tem vontade de fazer um treinamento de desenvolvimento pessoal, onde você vai aprender várias técnicas para você entender como a sua mente funciona e aprender a treinar os seus pensamentos, procure o Instituto Iluminar, que a gente vai estar lá de braços abertos para te receber. Maravilha, Ellen, muito obrigada pela sua participação. Thalita, eu volto com você no estúdio, mais alguma pergunta? Olha, Luísa, eu não sou nem um pouquinho ansiosa. Não sou ansiosa, tá tudo bem. Gente, ó, a live do programa tá um arraso, todo mundo agradecendo aí a Ellen Neves. Eu tenho certeza que você que está em casa, que sofre aí com crise de pânico, com crise de ansiedade, gente, a dica tá aí, Ellen Neves, ela arrasa, viu? Ela realmente é muito boa, uma parceira aqui nossa, que ó, gratidão, viu, Ellen? Gratidão pela sua participação hoje no programa.